Olá, estamos de volta aqui para o segundo bloco e para você que chegou agora aí de frente para a tela da TV, o Cidadania e Socialismo hoje está recebendo o professor Hamilton Mota, professor da rede pública e dirigente do CEP. E nós estamos aqui conversando, né, sobre a paralisação, né, dos professores e as repercussões, né, do movimento grevista aí na cidade e todo esse conjunto, né, de situações que se referem a isso. E queria mais uma vez lembrá-lo que você que participa hoje do Cidadania e Socialismo, através do telefone ou do MSN, está concorrendo a essa bela obra do Paulo Mendes Campos, né, onde ele fala do Brasil brasileiro, um livro de crônicas sobre o nosso país e sobre a nossa gente, né? Nós estamos aí continuando aguardando a sua participação para, ao final, sortear essa bela obra literária, o que vai ser agora uma constante. Toda semana nós vamos levar um livro de qualidade, né, dentro desse processo aqui do nosso programa de estimular a leitura, estimular a cultura em nossa cidade. Mas, professor, o senhor explicou muito bem, né, as reivindicações, né, dos professores. O que ficou claro para mim, e é importante que fique claro para a população, né, que a remuneração dos professores realmente estava num nível muito abaixo do que a categoria merece. A gente sabe que isso não é só um problema de Cabo Frio, né, isso é um problema do país, o descaso com a educação. Ele é uma política governamental, infelizmente, né, os sucessivos governantes que passaram pelo poder federal, pelo Estado e pelos municípios não valorizaram e não vêm valorizando adequadamente a educação. Exceção de algumas prefeituras e alguns estados, né, que procuram valorizar um pouco mais o professor. Então eu particularmente considero muito justa essa greve e esse grito por reivindicação dos professores. Agora, eu queria te perguntar, e isso é importante, você acompanhou, né, o movimento hoje grevista pela cidade, a gente estava conversando aqui anteriormente, e como é que está a adesão da categoria? Porque isso é muito importante, né, professor? A categoria tem que se unir em torno de um objetivo comum. Como é que o senhor vê essa questão da adesão da categoria? Eu só queria, antes de fazer menção ao que você perguntou, lembrar da diferença entre níveis a cada 5 anos, que eu esqueci no primeiro momento aqui, que em 97, quando foi aprovado o plano de cargos e salários, era de 12%, e 6 meses depois o governo, que estava à época, enviou a mensagem para a Câmara reduzindo para 3%. E de lá para cá ficou nos 3%, e agora houve um aumento para 6%. Então, na verdade, dependendo do tempo de serviço, né, que o professor aí tenha na rede pública, ele vai ter esses percentuais que eu havia feito menção anteriormente e mais 3, 6, 9 ou 12, 15%, dependendo do tempo que ele tem aí de serviço. O CEP Lagos ele esteve aí com 5 equipes, né, formadas pela direção do sindicato e também por companheiros aí das unidades escolares que estão fazendo parte do comando de greve, visitando as escolas. Hoje, antes de vir para cá, eu passei lá no CEP e estava lá olhando, conversando com os companheiros da direção. A avaliação que nós temos é que o nível de adesão, é importante explicar isso daqui, está na faixa dos 60%, né? 60% a 70%. Mas aí muita gente fala assim, mas uma escola funcionou, outra não, tá. Então a gente quer colocar que esse nível de adesão que o sindicato está divulgando, ele é calculado sobre a totalidade dos profissionais, né? Dos companheiros profissionais da educação. Professores, novamente frisando, professores, auxiliares de classe, inspetores de aluno, pessoal administrativo, enfim. Então, a nossa estimativa inicial aí, e que a gente amanhã vai fazer uma assembleia de avaliação desses 3 primeiros dias de greve, é exatamente essa de 60% a 70% de adesão. Então, o que é bastante razoável, né, professor? A gente, a contar nos dias atuais em que os movimentos, né, sociais, a gente sabe, né, eu, na entrevista do Chico Alencar, que esteve aqui no seu programa, achei muito interessante a abordagem que ele fez dos anos 80, né, quando, com a redemocratização do país, a efervescência dos movimentos, né, nos anos 90, o impeachment do Collor e uma série de encaminhamentos, né, dali do movimento civil,
Então, e de lá para cá, de meados da década de 90 para cá, a gente só tem visto, na verdade, uma neutralização, né? Esses movimentos estão assim, na verdade, como é que eles ficaram muito uma inércia, atrelados, né? ao governo Lula, né? O Lula, com verbas e com cargos, ele engessou parte do movimento social. A própria UNE, as centrais sindicais, elas foram contempladas com verbas e cargos e, consequentemente, essa é a minha opinião e de muitos que analisam o quadro. E eu acho que isso engessou um pouco, professor, os movimentos sociais, a luta de reivindicações, né? Não sei se o senhor concorda com essa minha claro, observação. hoje, por exemplo, você vai procurar Grêmio Estudantil aqui, vamos, né, aqui para o Cabo Frio, não tem mais nenhum Grêmio Estudantil em atividade. Você vai procurar associações de moradores, na maioria das vezes é uma grande briga para se eleger presidente de associação de moradores para garantir uma portaria. Infelizmente. Então, as coisas estão de um jeito em que há uma inércia social muito grande, né? E hoje, para um movimento grevista na área de educação, a gente considera de razoável para bom, né? Esse nível de adesão, a contar até pela própria, não vamos dizer proposta, que já foi, né, aprovada pela Câmara de Vereadores e já vai ser rodada, se a gente não tiver enganado aí, que foi uma informação do governo em folha suplementar, esses percentuais aí, né, de recomposição. Então, como eu falei, né, dependendo de cada caso, quanto tempo a pessoa tenha, ela vai ter um valor diferente, um percentual diferente. Então, isso também foi uma estratégia para esvaziar o movimento. De divisão da categoria. Então, todas essas dificuldades, né, haja visto todas essas dificuldades de não chegar a um nível que contemple aí um passo inicial, né, que a gente considera assim, que fosse para todos os profissionais da educação. Diante de tudo isso, a gente considera que foi vitorioso. A gente considera esse início aí da greve, a gente vai fazer amanhã essa assembleia de avaliação, a gente considera um percentual bom de adesão.